Oi, gente, tudo bom? Meu nome é Sérgio Alexandre Olivieri e eu sou corretor de imóveis já há algum tempinho. E eu fui agraciado com um presente de ter que conversar com vocês hoje a respeito de um assunto que traz bastante polêmica, um dos assuntos, né? Que nos envolve dentro do programa Casa Verde e Amarela, que é justamente evolução de obra, ou juros contratuais de obra, ou encargos de obra, cada um arruma a sua denominação, embora alguns até usem o termo taxa, que é o menos convencional. Então, falando sobre encargos de obra, eu vou usar esse termo enquanto a gente estiver nesse áudio, nós temos que falar sobre encargos de obra e temos que falar sobre algumas características de como isso aconteceu, por que se chegou nisso, quais as consequências disso para hoje, né? E ao mesmo tempo procurar passar para vocês e para mim também um contexto daquilo que seria muito importante que o nosso cliente soubesse. Porque a gente sabe que, infelizmente, muitos clientes não têm a menor informação sobre isso, né? E eu mesmo, recentemente, atendi agora um casal, simplesmente não sabia nem do que se tratava isso, além nem de outros assuntos, infelizmente. Então, é muito importante a gente poder dedicar uma explicação a um cliente que ele fique contente, porque ele acaba confiando em você e não troca depois você por nenhuma outra situação. Mesmo que ele saia dessa consultora, vá comprar numa outra, ele consulta você, ele quer que você participe do contrato, enfim. A confiança é tudo, né? E é justamente em confiança que a gente vai falar a respeito do programa, porque esse programa hoje, Casa Verde e Amarela, que começou com Minha Casa Minha Vida, é todo pautado em confiança. E essa confiança, ela começou nessa nova modalidade, em razão da modalidade anterior ter prejudicado muita gente. Como eu trabalhei já há alguns anos e peguei épocas difíceis, vi pessoas perderem muitas coisas, incorporadoras quebrarem, construtoras falirem e tudo ficar pelo caminho, eu hoje me sinto assim muito recompensado em poder estar trabalhando nesse novo agregado, nessa nova estrutura montada pelo governo federal em parceria com outros bancos, em parceria com construtoras, incorporadoras e contando hoje muito com a participação daquele comprador que no início ficava assistindo tudo acontecer e era impotente para realizar qualquer coisa. Hoje não. Então a evolução de obra trouxe esse comprador hoje para dentro da obra. Por quê? Porque o crédito associativo, que é quem deu dimensão a todo esse encontro entre esses três agentes, construtora, agente imobiliário, agente financeiro e o próprio comprador, é quem deu garantia a todo esse manancial e essa possibilidade desses empreendimentos estarem sendo hoje realizados hoje em números fantásticos, bem diferentemente daquilo que ocorria no passado. E quando que o nosso cliente, então, ele começa a entrar dentro da obra? Quando que ele começa a participar de tudo isso? Existem duas situações em que o cliente ele começa a participar da evolução de obra quando ele assina o contrato com a Caixa. Naquela data, é um aniversário, é configurado como a data que ele assinou o contrato com a Caixa, e todo mês, naquele dia, lá na conta que ele abriu na agência, a Caixa vai lá e pinça, pega o valor correspondente àquela parcela daquele mês em relação à evolução de obra do cliente, tá?
Se algum mês ela for pegar o dinheiro e não há débito, não consegue fazer o débito em conta, não há saldo, o papel da Caixa, o que normalmente ocorre é ela passar esse débito para a incorporadora paga e depois se entende com o cliente. Eu estou dizendo isso com muita propriedade porque o ano passado, alguns clientes meus e de outros também colegas passaram pela mesma situação. Em razão da pandemia, perderam emprego, tiveram salários reduzidos, enfim, foi o que vocês sabem que foi. E isso trouxe, né, alguns desconcertos e a gente viu situações assim bastante dramáticas e a sensibilidade, né, que eu pude prestar atenção naquelas incorporadoras que souberam entender, né, a dramaticidade do que viviam esses clientes, tudo foi resolvido com muita satisfação. Então, se ocorrer de algum mês o cliente não ter a condição de saldar a sua evolução de obra, a Caixa vai passar essa conta para a imobiliária, para a concessionária, para a incorporadora, perdão, e a incorporadora, então, depois vai se ver com o cliente, como é que acerta com ele, enfim, tá? Então ele começa a pagar essa evolução de obra depois que assina o contrato. Mas em alguns casos, e há construtoras que fazem dessa forma que eu vou dizer, já começa a pagar no mês seguinte que assinar o contrato com a construtora. E pagando no mês seguinte, por quê? Se ainda não assinei com a Caixa. Por quê? Já existe um terreno, existe uma fração ideal que precisa ser dividida pelos compradores que estão chegando. Existe um início de obra, embora não haja nenhuma fundação. São medições, são empresas contratadas para fazer levantamentos topográficos, enfim. Os clientes que vão chegando, eles podem ser, né, agraciados, né, em termos com as primeiras parcelas das suas evoluções de obra, embora ainda não tenha isso vindo da Caixa. Mas por quê? A construtora depois passa uma compensação para eles lá na frente. Há uma reunião, uma discussão na Caixa Econômica, aconteceu isso no mês de maio, onde esse assunto é tratado num simpósio, e eu assisti esse simpósio, e o superintendente da Caixa comenta isso também, junto com o correspondente Caixa aqui, de uma construtora que fazia parte também da live, e eles levantam essa questão de uma forma muito natural. Não consta em contrato, não é ilegal, e a construtora depois, ou a incorporadora depois, ela vai dando o crédito devido, né? Então é assim que você inicia a evolução de obra. O cliente ele entra dessa forma. Assinou o contrato com a construtora ou assinou com a Caixa, a maioria só entra depois que assina com a Caixa, tá ok? E isso nos remete mais ou menos a falar sobre o crédito associativo. Hoje, como eu citei agora há pouco, há muito mais facilidade de trabalho. Hoje a gente pode desenvolver a nossa corretagem com muito mais tranquilidade em relação a financiamentos populares, vamos chamar assim. Justamente porque se criou, juntamente com Minha Casa Minha Vida, lá atrás, o crédito associativo, justamente para unir esses três agentes, consumidores, agente financeiro e incorporadora, num único objetivo, com regras claras, definidas, cada um na sua parte, cada um no seu quadrado, fazendo a sua parte e buscando o quê? O bem comum de todos. Porque também há o bem comum da Caixa. Ela financia de um lado e ela recebe bem do outro. Por isso que ela financia de um lado, porque ela recebe bem do outro. Enfim, isso trouxe uma certa garantia para todos. E hoje aquele problema de outrora que a construtora ou a incorporadora abandonava o canteiro de obras, sumia, deixando consumidores na mão, também não ocorre. Porque, além de tudo, criou-se o patrimônio de afetação. Esse patrimônio de afetação é um documento que a incorporadora é obrigada a fazer antes do empreendimento ser iniciado, onde ela reserva neste documento, que faz parte da certidão de ônus e alienações de todo o empreendimento,
propriedades, valores que vão garantir, que possam garantir toda a obra, todo o empreendimento até o final, para que ninguém perca. Caso ela tenha algum problema grave, que ela venha produzir quebras, enfim, a obra está garantida. A Caixa simplesmente transfere o memorial descritivo para alguma outra incorporadora ou construtora, no caso, e a construtora termina seguindo o memorial descritivo, e o agente financeiro, a Caixa, continua na administração, os consumidores continuam pagando a sua evolução de obra, enfim, nada muda, nada mais é perdido. Tá ok? Então isso foi um ganho maravilhoso, que trouxe benefícios para todos. Simplesmente isso. E quando a gente fala, né, em construtora, incorporadora, vale aqui a gente, antes de explicar como é que faz a conta das parcelas de evolução de obra, qual é o papel da incorporadora nisso e qual é o papel da construtora nisso. Às vezes a incorporadora é a construtora, às vezes não. A incorporadora, ela viabiliza e gerencia o empreendimento como um todo. Ela participa, ela faz e ela executa desde a compra do terreno, é sobre a sua responsabilidade, as medições, os exames de empreitada, os exames de laboratório de terra, enfim, tudo aquilo que compete de registro de cartório, imóveis, até comercializar as unidades autônomas, contratar os agentes imobiliários que venham fazer parte da venda, enfim, ela é responsável pela entrega de todo o empreendimento e dá todas as garantias legais, inclusive agora o patrimônio de afetação, como eu contei para vocês. A construtora é contratada da incorporadora e ela vai construir por uma taxa de administração, que vai variar aí entre 7,5% e 12%, dependendo do acordo que ela fecha com a incorporadora. E a construtora ela vai executar essa obra. Pegar o memorial descritivo, aquilo que já está na mão do agente financeiro da Caixa, que também tem o memorial descritivo, o passo a passo de todo o empreendimento, do início ao final, que é por onde virão as medições futuras que vão corroborar com a evolução de obra do cliente. E ela tem que seguir aquilo à risca. Se por acaso a construtora tiver problema, simplesmente ela é substituída, porque a construtora passa a ser só um interveniente. Como eu disse, por uma taxa de administração. Se ela não souber tocar direito, se ela tiver problemas de material, de mão de obra principalmente, que é a parte dela, a responsabilidade dela, ela é substituída entre uma outra, continua de onde se parou. Ninguém perde mais nada, como era antigamente, ok? Então, esse duo ocorre geralmente sempre em casa. A incorporadora tem a sua construtora, né? Quando não tem, contrata. E a construtora, por sua vez, ela também contrata gente especializada, empresas menores, para empreitar serviços principalmente de elétrica, de hidráulica, finalização de quadros, instalações de luz, enfim. Ela também não tem todo o suporte em todas as áreas técnicas. Então ela também vai contratar e fica sobre a responsabilidade dela, quem ela contratar, ok? Agora aqui, nós vamos falar sobre como calcular as parcelas dos juros de obra, como é que isso é calculado, como é que a gente vai passar isso para o cliente, como que a gente explica isso para ele. O que faz parte nessa parcela, como ela é calculada. Então, ela é calculada por uma regra muito básica. Ela participa a taxa de juros vezes o valor do financiamento vezes o percentual de evolução de obra daquele mês que vai ser liberado, mais uma taxa de administração, que é da Caixa, e mais o seguro de morte e invalidez permanente, um percentual, que é outra taxa, tá? Então, quando a gente vai falar de taxa, a gente só fala de taxa de administração e a taxa do seguro, porque o resto, na verdade, são encargos crescentes, tá? Então, quando a gente fala de taxa de juros, nós estamos falando... Eu peguei como exemplo, um exemplo da Caixa, onde a renda do cliente era R$6.000 e o valor da prestação dele, depois da assinatura do contrato, depois da entrega das chaves, R$1.428, tá?
renda do cliente 6 mil, parcela morando 1.428. Esse foi o exemplo que eu peguei. Então, um caso verídico que eu estou trazendo para vocês. A taxa de juros desse contrato, desse cliente, ela é de 7,66 ao ano. Tá? Que, se eu for transformar isso em meses, arredondando, 0,64 ao mês. Tá? O valor do financiamento dele, que ele pegou, foi de R$192 mil. Tá ok? E aí, nós vamos, nesse nosso exemplo, pegarmos como se calcula uma parcela de 30% de evolução de obra, de 50%, de 80% e de 95%. Somente essas 4 anotações, o resto fica para o entendimento de vocês, exercícios de vocês, na forma que vocês assim fizerem, porque o cálculo é o mesmo para todas as parcelas. Mas com esses 4 exemplos, a gente tem uma ideia muito boa em relação a quanto ficou no final. O meu cliente, ele pagou 100%, pagou mais que 100%, chega a 100%. A gente vai acompanhar isso nesse exemplo clássico que eu peguei da própria Caixa Econômica Federal, tá? A taxa de administração, gente, é fixa. Ela é R$25 na cidade de São Paulo. Tá? E hoje, atualmente, ela está em R$25. Então, ela é uma taxa fixa. É a única taxa fixa que existe no âmbito do cálculo da parcela de juros, tá? Dos encargos da obra. Não existe nada mais fixo, a não ser ela. E o cálculo dos juros aqui, 0,64% ao mês. Esse cálculo aqui também é fixo. Ele vai até o final das parcelas, assim como a taxa de administração é fixa, R$25, tá? O financiamento, ele vai ser dividido em frações, dependendo da evolução da obra. E para finalizar, nós temos então o quê? O seguro de morte e invalidez permanente. Esse cálculo, gente, esse cálculo é uma coisa complicada. Eu trouxe aqui, eu vou mostrar para vocês como é que a gente calcula, ou pelo menos não como a gente calcula, mas quais são os ingredientes dessa receita, embora eu não tenha o ingrediente esclarecido. Por quê? Em linhas gerais, esse cálculo é feito da seguinte forma. A idade de todos os participantes, daquele empreendimento, naquele instante, naquele mês, é levado em consideração. O valor de financiamento que cada um está pleiteando, cada um pegou. E isso vai gerar como se fosse um algoritmo. E esse algoritmo, ele vai ser utilizado mês a mês para que se chegue ao levantamento do seguro de morte e invalidez permanente de cada um naquela sua fração, naquela participação, naquele tempo de obra. Então é uma conta complicada mesmo. Eu fiz por aproximações. Então, os valores que vocês vão ver que eu considerei como seguro de morte e invalidez permanente são valores aproximados que eu fiz por aferições, por medições desse exemplo que eu recebi da Caixa Econômica Federal para trazer para vocês, tá? Alguma variação, 5, 10 reais para mais ou para menos, não importa, tá? Não é isso que vai fazer tanta diferença, pelo menos no nosso exemplo. E esse seguro de morte e invalidez permanente, gente, é muito importante. Por quê? Porque ele dá uma segurança muito grande para o cliente em relação a qualquer fatalidade, principalmente fatalidades físicas. Havia um seguro-desemprego, tá? Não existe mais. Então, quem falar que também tem seguro-desemprego, hoje não tem mais. Pode assistir qualquer filme na Caixa Econômica Federal falando sobre a respeito, que não tem. Então, não existe mais seguro-desemprego, né, nas modalidades de seguro da Caixa. Você pode depois, né, o cliente pode depois, em contato com um gerente que vai tratar do caso dele durante 20, 30 anos, fazer uma série de seguros, tá? Para poder se precaver de muitas peripécias da vida. Mas
Não existe mais o seguro-desemprego. O que existe é o seguro de morte e invalidez permanente, que são já acessórios que dão ao cliente, a qualquer cliente, muita tranquilidade. Não porque morreu, mas se alguém faz parte da renda vier a falecer, o outro fica beneficiado. E isso é uma coisa importante porque cada um responde pela sua parcela. Se é uma renda familiar, dois entraram na renda familiar, se um é 50% da renda, se um é 80% da renda, o outro é 20% da renda, acontecendo uma fatalidade para esse de 80%, o que tem 20, quita a parte de 80, só paga pelos 20% do valor da prestação. Ok? É assim que funciona. Se a pessoa é sozinha na renda, então fica já quitado o imóvel para os herdeiros diretos. Tá? Bom, como isso faz então? Vamos fazer essa conta. Partindo aqui do pressuposto então, nós já vamos começar a obra com 30%, tá? Nossa obra já está em 30%. Nós começamos a obra já em 30%. Essa é a evolução, é a etapa que nós estamos pegando essa obra. 30% multiplicado pelo valor do financiamento que ele pegou, que o cliente pegou, dá R$ 57.600. 0,64% ao mês, que é o juros mensal, vezes os 57.600, que aqui aparece, vão dar R$ 386,40. Esses 57.600, 30% de 192 mil, já é a parcela que a Caixa vai liberar para a incorporadora. Atingiu 30%, a Caixa aqui libera deste cliente 57.600 para a incorporadora. E o cliente vai pagar R$ 386,40 em relação à evolução de obra, mais a taxa de administração, mais o seguro de morte e invalidez permanente. Então ele vai pagar na parcela de 30% o equivalente a R$ 438. E aqui esse cálculo de R$ 27,49 como cálculo de seguro de morte e invalidez permanente, eu fiz, como eu falei para vocês, por aproximação. Não é muito maior ou menor do que isso, mas eu não garanto que seja 100% esse valor, porque a conta é muito complexa. Só mesmo a Caixa, né, as suas planilhas, seus cálculos, enfim, para determinar isso. Então vocês vão perceber uma coisa, que com 30% de evolução de obra, o cliente já está pagando 31% do valor da sua parcela lá. 1.428, 31% é o valor da parcela. Está mais ou menos dentro do que seria o básico, tá? E assim sucessivamente com todos os meses. A gente vai pular aqui, realizar qualquer um dos três, e fazendo de uma linha geral, né? Depois vocês façam isso acompanhando um por um. Com a parcela de 50%, libera para a construtora, para a incorporadora, R$ 96 mil, que é 50% de 192. O cliente paga 64%, 0,64% de juros de 96.614, mais a taxa de administração, mais o seguro, 676. 676, 50% de obra, está dando 47% da parcela final. E aqui, deixa eu explicar uma coisa para vocês. É a tabela Price que foi pego, não saque. Então esse cliente, com R$ 6 mil de renda, pegou um valor de financiamento de 192 mil, com taxa de juros a 7,66 ao ano, que rendeu uma parcela, uma prestação para ele, no pós-chave, de 1.428 pela tabela Price. Depois a gente pode até fazer uma conversa e um vídeo sobre o que é tabela Price, o que é saque e as 8 modalidades que existem hoje de correções nas prestações e que a maioria não conhece. A gente só conhece 2, né? Saque e Price. Mas na verdade nós temos mais 6 modalidades de correção na prestação, que pode ajudar muito o teu cliente quando ele não se enquadra num ou no outro.
Mas isso é assunto para uma outra oportunidade. Voltando aqui, 50% da evolução de obra já foi. E ele está com 47% da parcela paga. Aí vem a parcela de 80% da obra. Fazendo aqui, você vai ver que ele paga R$ 1.058,90, referente a 80% da evolução de obra dele, que vai significar 74% da parcela dele. Então, quando a obra chegou em 80%, ele já vai estar com 74% do valor da parcela configurado. E por final, em 95%, fazendo as contas devidas, a construtora recebe 182 mil, ele paga 1.167 mais a taxa de administração mais o seguro, 1.259,44. Ou seja, 88% da parcela. Ele chegou em 95%, a obra chegou em 95%, já praticamente do seu encerramento, a 5% de finalizar, e ele está com 88% da sua parcela que ficou comprometida. Então, a gente tem aquela situação hoje que muitos comentam de que chega a 90, chega a 100, passa de 100. Eu vou dizer para vocês o que dois superintendentes da Caixa falaram em situações bem distintas, cada um dentro de um simpósio que eu assisti. Não passa de 100%. Nunca passa. O máximo que pode atingir é esse cliente, o máximo que ele atingiria seria pegar 100% na última parcela, 1.428. É o máximo que chegaria, tá? Agora, se vocês forem para o YouTube, tem vídeos feitos por pessoas, né? E tem até exemplos de que passa de 100%. Agora, isso não é oficial. Oficial não vai passar de 100%. O que pode acontecer, e isso daí é um caso que também foi discutido, né, num desses simpósios na Caixa, é acontecer alguma catástrofe, seja econômica ou climática, mas aí no caso seria até mais econômica, de a obra ficar parada aí 4, 5 anos. E a obra parada durante um período muito longo, ela vai gerar uma série de desgastes, né? O sistema está preparado para isso? Não, não está. A princípio, não. Então, como o sistema não estava preparado para enfrentar uma pandemia, como foi enfrentado. Então, as situações foram resolvidas de acordo com as necessidades de cada um e as possibilidades de cada um. Muitas pessoas atrasaram as parcelas de juros de obra, muitas atrasaram as parcelas de fluxo com a construtora, vocês sabem disso. E tudo ficou resolvido, né, como eu disse, daquilo que eu pude acompanhar da minha parte, da parte dos meus colegas na época, do ano passado, numa outra construtora, foi que todos fizeram o máximo esforço para não perder nada e não perder. Se negociou tudo que pôde negociar. Então, do lado oficial, essa parcela, ela jamais vai chegar a 100%. A última parcela. Jamais vai chegar. Aqui, nós chegamos na última parcela? Não, aqui falta ainda 5% de obra. Por quê? Geralmente, esse 5% envolve o quê? A incorporadora está tratando do habite-se. Mas enquanto ela está tratando do habite, que vai levar aí mais ou menos 30, 45 dias, ainda você tem rescaldos, você tem finalizações de obra, tá? Agora, o grosso praticamente já foi. E aqui, vamos dizer, com mais 5%, chegaria, a 90%, 92%, tá? Que é geralmente o que ocorre, bom?
Então, os vídeos que vocês encontrarem no YouTube de pessoas falando que passa de 100%, fica a critério de vocês acreditarem ou não, tá? Oficialmente, eu não ouvi de nenhum superintendente ou gerente da Caixa, crédito imobiliário, eu converso com muita gente, eu não tive essa informação. E no YouTube há muitos depoimentos de compradores que estão narrando nos seus grupos, né? Porque eles fazem grupos, né? Como ficaram as parcelas dos seus juros de obra, dos seus encargos de obra, para os espectadores, para os ouvintes, né? Para os que estão assistindo a live que eles estão fazendo. E às vezes você observa que de um mês para o outro, a parcela decresceu. Você fala assim, poxa, mas por que decresceu de uma medição para outra, né? 30% ficou menor do que 20%, ou 50% ficou menor do que 40%. Por quê? Porque a obra não cresceu aquilo que deveria ter crescido, em razão de, e aí sim, forças da natureza, clima. Isso tem atrapalhado bastante, principalmente aqui em São Paulo, época das enchentes, épocas das chuvas, e nós vamos começar a entrar agora, que vai de novembro até março. Então, você tem muitos depoimentos na internet, no YouTube, de mutuários, praticamente, compradores, falando a esse respeito, que de um mês para o outro até caiu o valor da parcela a ser paga. E depois tomou até com mais força, que é o processo normal, é o processo natural, tá? E para já buscando finalizar o que a gente está fazendo aqui, que a gente se comprometeu, dentro da nossa também ignorância, né? Algumas outras questões que ficam assim como o que está acontecendo, o que eu posso responder para o meu cliente, que seriam aquelas questões mais básicas que todos fazem, principalmente os nossos clientes, né? Então, quando que termina a cobrança da evolução de obra? Ela termina só na emissão do habite. Então, há alguns que dizem assim, não, ela termina na chave. Não, ela termina no habite. O habite vem antes da entrega de chaves, porque eu não acredito que nenhuma incorporadora tenha coragem de entregar chaves para alguém ir morar num prédio que ainda não tem habite. Então, termina com a emissão do habite. Tem o habite, aí a incorporadora de posse do habite vai providenciar o quê? Desmembramento de matrículas, porque então a obra tinha uma única matrícula. E agora cada unidade é uma entidade individual, né? Então agora vai ter o desmembramento de matrícula, isso é uma coisa que demora, sabe? Mas acontece, tem que ter. E aí a entrega das chaves. Algumas vantagens do crédito associativo e aquilo que eu já comentei com vocês em relação a como era e como ficou. A vantagem de se pagar esses juros de evolução de obra é garantir que não haja correção da parcela de prestação correspondente ao financiamento contratado. Vocês viram, né? No exemplo que a gente usou, aquela prestação de R$ 1.400, ela fica congelada por 2 anos. Então, se ela fica congelada, porque a partir do momento que rodou o SICAQ, já vem mencionado o valor da prestação do cliente morando, e ainda tem 2 anos, 2 anos e meio de obra, e é aquele valor que ele vai pagar depois que receber as chaves, isso significa que os juros desse período teve que ser colocado, né, por alguém, que foi ele mesmo, assim como todos os outros compradores. Então, a vantagem, por que vantagem? Porque antigamente não era assim. Para vocês terem uma ideia como que era trabalhar num país de 70%, 80% de inflação ao mês, você não financiava no seu contrato, a loucura, você não tinha como um valor, você não tinha um valor nominal, você tinha um valor de unidade de padrão de capital, eram chamadas as UPCs. Então diz assim, quanto é que você financiou? Ah, eu financiei 3.500 UPCs. Quanto que é isso? Bom, aí você tinha que pegar o diário oficial e ver, naquele dia uma UPC está valendo quanto? Vezes 3.500, eu financiei tanto. Daqui 2 anos, quando fosse entregar a obra, quanto é que não seria 3.500 UPCs num país de 70% a 80% de inflação ao
mês. Ao mês. O dólar variava de 5% a 7% ao dia. Gente, estamos no céu hoje. Outra vantagem. Não há risco de desenquadramento do programa durante a obra, que é um fato comum de ocorrer, pois o imóvel ele vai se valorizar durante a construção. Assim como o comprador pode obter ganhos que o condicione a outra faixa de renda. Você começa a obra, o comprador é HS2. Quando a obra termina, ele recebe as chaves, ele ganhou promoções, ele pegou outro emprego, ele é HMP. Mas nem por isso ele sofreu esse desenquadramento com penalidades. O desenquadramento aí é considerado o quê? Normal, natural. Por quê? Porque o programa Casa Verde e Amarela, e isso que eu vou dizer para vocês, eu ouvi de um advogado que foi uma definição maravilhosa. Ele disse assim: o programa Casa Verde e Amarela, Minha Casa Minha Vida, é uma fotografia do momento. Naquele momento, aquele cliente tem essa atração, tem essa condição, tem esse comportamento e essa situação. E essa situação é compatível neste momento com esse empreendimento, nessa faixa, nesse imóvel. Ao longo do período, aquilo que ocorreu, ocorreu. O importante é que ele, naquele período, naquele momento, naquela fotografia, se enquadrava. Por isso que a gente sempre chama a atenção do cliente, depois que assina com a gente, com o contrato com a construtora, para ele tomar muito cuidado nesse período de até assinar com a Caixa. Por quê? É onde ele pode se empipinar todo, tirar a nossa comissão, perder tudo. Por quê? Qualquer dívida que ele venha fazer nesse período vai contar contra ele. Então, se ele mantiver os mesmos padrões com os quais ele foi aprovado, que foi aquela fotografia de momento, perfeito. Ah, mas ele teve um aumento que tirou ele do HS2 e colocou ele no HMP por R$600. Não tem problema. Aquela fotografia que ele fez, que foi aprovado, que teve o SICAQ rodado, garantiu a ele essa permanência. Então, fica. A gente sabe que todos mudam, né, seus enquadramentos. Né? Então, isso não é perdido. Outra vantagem, falamos também sobre isso, a obra é assegurada pelo banco. A entrega é garantida e os compradores são beneficiados não só com o seguro de morte e invalidez permanente, desde a data da assinatura com o agente financeiro, como também com a entrega do imóvel. Eu não quero só o seguro, eu quero também receber meu imóvel. E essa garantia todos têm hoje, coisa que a gente não tinha. A cobrança dos juros de obra é feita normalmente via débito automático, já falei isso para vocês, e caso de não pagamento, por saldo insuficiente, o valor é repassado à incorporadora, que deverá depois fazer a cobrança com o cliente. Isso já tinha comentado com vocês. E, finalmente, é comum ocorrer também, como eu já comentei com vocês, num determinado mês, o valor de pagamento ser menor que no mês anterior. Isso em razão de atrasos, em razão às situações climáticas, na maioria das vezes. Tá ok? Então, eu acho que com isso a gente finaliza praticamente, não se esgota o assunto, mas finaliza essa apresentação, já está indo longe demais, já falei muito. E a gente vai conversar sempre sobre isso, e qualquer dúvida a gente conversa sempre e coloquem as suas observações, podendo. Nós estamos preparando um outro argumento que também vai dar muito o que falar, que é o INCC. Então, o próximo vídeo, gente, a gente vai ter esse encontro. Eu já quero ver se até a semana que vem está pronto. Nós vamos falar um pouco sobre o INCC, que é hoje também uma bola de neve que está assustando muita gente. Tá bom? Por hoje, terminamos por aqui. Agradeço a colaboração e a compreensão de vocês por qualquer erro que eu tenha cometido e me desculpem, mas a minha intenção é passar pelo menos o melhor de mim para que a gente reúna o melhor de todos nós no sentido comum. Porque eu acho assim, como eu estava dizendo outro dia para uma pessoa da Casas, eu não vejo a hora que a Casas tenha o seu próprio simulador.
Porque a casa tendo o seu próprio simulador, todos nós, todos os corretores, vamos atender igualmente o cliente. Porque essa de ficar pegando o jornal, olha, você ganha tanto, aqui está dizendo que é tanto, e aqui está... 80% é furado, dá erro. Agora, quando você atende com um simulador, quando você vê e mostra para o teu cliente, que você pergunta para ele assim, você vai usar o fundo de garantia? Ele diz assim, vou. Então veja aqui, quando você responde sim no simulador, a taxa de juros dele cai 0,5%. Por quê? Quem usa o fundo de garantia perde 0,5% na taxa de juros, quer dizer, ou seja, ganha, né? Fica com uma taxa de juros menor. Então esses são detalhes que um simulador demonstra para todos nós e coloca todos falando a mesma linguagem. Tá? Aí são outros assuntos também, vamos deixar para lá. Gente, obrigado por tudo, um abraço, fiquem com Deus. Até a próxima.